Se alguém me dissesse naquela noite que um único impulso seria capaz de virar a minha vida do avesso, eu teria rido. Não por achar impossível, mas porque eu já tinha aprendido a desconfiar dessas histórias que começam de forma intensa demais. Histórias que chegam com brilho, provocação e um arrepio na pele. Histórias que parecem destino, mas quase sempre viram ferida. Ainda assim, foi exatamente assim que tudo começou. Com barulho, luz baixa, perfume no ar e um homem que surgiu no momento errado, do jeito mais perigoso possível. A despedida de solteira da minha melhor amiga, Isadora, acontecia em um bar elegante no centro de Salvador, daqueles com luz âmbar, música envolvente e mesas pequenas demais para acomodar tanta animação. Ela estava radiante, usando uma faixa cor-de-rosa atravessada no peito, sorrindo como se o mundo inteiro estivesse ali para celebrar a coragem dela de recomeçar a vida em outro ritmo, em outro amor, em outra fase. Ao redor, nossas amigas dançavam, riam alto, brindavam por tudo e por nada, enquanto eu tentava acompanhar aquela energia sem deixar transparecer o cansaço que carregava por dentro. Meu nome é Helena, e naquela noite eu vestia um vestido azul escuro que deslizava pelo corpo na medida certa. Nada exagerado, nada que gritasse atenção. Ainda assim, eu sabia que estava bonita. Sabia pelo jeito como algumas pessoas olhavam, e talvez soubesse mais ainda porque fazia tempo que eu não me sentia assim, inteira por fora, mesmo estando tão confusa por dentro. Aos 32 anos, eu tinha aprendido a esconder rachaduras com elegância, sorrir quando era preciso, conversar com leveza, fingir que estava tudo em ordem. A verdade é que não estava, fazia tempo que não estava. Eu só queria atravessar aquela noite sem surpresas. Mas surpresa foi exatamente o que encontrei quando fui até o bar pedir outra rodada de drinks. Antes mesmo de ouvir a voz, senti a presença dele. Foi estranho, como se o ar ao meu redor tivesse mudado de temperatura, como se meu corpo tivesse notado alguma coisa antes da minha mente. Virei devagar, mais por instinto do que por curiosidade, e dei de cara com um homem que parecia deslocado daquela confusão e, ao mesmo tempo, perfeitamente dono dela. Ele era alto, muito alto, com ombros largos, barba curta, camisa preta ajustada ao corpo e um olhar firme que me prendeu sem pedir licença. Não era apenas bonito. Bonito seria fácil de ignorar. Havia nele uma segurança quase irritante, dessas que fazem a gente querer implicar só para quebrar o encanto. O tipo de homem que entra num lugar sem se anunciar, mas de algum modo muda o eixo das coisas ao redor. Ele me observou por um segundo que pareceu longo demais, e então disse com voz baixa e rouca: "Você tem o olhar mais difícil e mais bonito que eu vi esta noite." Não foi a frase em si que me desarmou, foi a forma como ele disse, sem pressa, sem tropeço, como se não estivesse tentando impressionar ninguém, como se apenas estivesse falando uma verdade que decidira não guardar. Eu ergui uma sobrancelha, tentando recuperar o controle que senti escorregar por um instante. Essa abordagem funciona com frequência ou você só coleciona respostas atravessadas? Um sorriso torto apareceu no canto da boca dele. Um daqueles sorrisos perigosos, contidos, como se escondessem mais do que mostravam. "Depende da mulher", respondeu, "mas você claramente merece uma tentativa melhor." Eu deveria ter encerrado ali. Devia ter pegado os copos, voltado para a mesa e deixado aquele estranho falando sozinho. Só que havia alguma coisa nele que me prendia. Talvez o contraste entre a arrogância e a calma. Talvez a forma como ele me olhava sem pressa, como se estivesse realmente me vendo. E fazia muito tempo que eu não tinha a sensação de ser vista de verdade. "Está tentando me convencer ou só gosta de se ouvir falando?" perguntei. "Agora estou tentando te fazer rir." "Está falhando." "Não completamente. O pior é que ele tinha razão. Eu estava lutando contra um sorriso." Foi então que ele estendeu a mão. Olhei para a mão dele por um segundo antes de responder. "Helena." Ele repetiu meu nome em voz baixa e houve algo naquela simples repetição que atravessou minha pele como um toque. Ridículo, inconveniente, quase ofensivo, de tão imediato. Peguei os copos que o barman acabara de colocar no balcão e me preparei para voltar. "Foi um prazer, Caio." "Vai fugir tão cedo?" "Não estou fugindo, só não estou interessada." "Você está numa despedida de solteira," ele disse, olhando de relance para o grupo de mulheres atrás de mim. "Imagino que homens inconvenientes façam parte do pacote da noite. Alguns se esforçam mais do que outros." Ele riu baixo.
Então me dá a chance de me tornar memorável pelo motivo certo. Aquilo me fez olhar diretamente para ele de novo. E foi um erro, porque quando nossos olhos se prenderam um no outro, alguma coisa mudou. O bar continuava cheio. A música ainda pulsava nas caixas. Gente passava, ria, esbarrava, chamava o garçom. Mas por um segundo, tudo pareceu distante demais. Caio deu um passo na minha direção. Só um, mas suficiente para que meu corpo inteiro percebesse. O perfume dele tinha notas amadeiradas, quentes, discretas. A proximidade me tirou do eixo mais do que eu gostaria de admitir. Tentei recuar emocionalmente, vestir de novo a ironia, recuperar a distância segura que sempre mantive dos homens como ele. Homens intensos demais, confiantes demais, perigosamente preparados para virar lembrança. Não se aproxime, eu disse, mas minha voz saiu mais baixa do que firme. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse lendo alguma coisa em mim. Você sempre parece tão tranquila por fora? Perguntou. Ou só está tentando não demonstrar que também sentiu isso? Meu coração tropeçou. Senti raiva. Muita. Porque ele tinha percebido o calor repentino na minha pele, a respiração mudando, a pequena vertigem escondida atrás do meu rosto controlado. Eu odiava homens que achavam que podiam me decifrar. Odiava mais ainda quando algum deles chegava perto da verdade. Você não sabe nada sobre mim. Quero saber! E antes que eu pudesse responder com frieza, antes que eu pudesse me afastar ou transformá-lo numa anedota ruim da noite, ele fez a coisa mais impulsiva e absurda possível. A mão dele tocou de leve meu braço. Quente, firme, breve. E no segundo seguinte, Caio inclinou o rosto e encostou os lábios nos meus. Não foi um beijo longo, não foi profundo, não foi permitido. Foi só um toque rápido, quase um roçar. Mas bastou. O choque me atravessou inteira. Meu corpo congelou entre a surpresa e uma descarga quente que subiu do peito até a garganta. Foi um instante curto, errado, intenso. Curto demais para ser esquecido. Errado demais para ser aceito. Intenso demais para não deixar marca. E então meu instinto reagiu antes da minha razão. O tapa ecoou acima da música. Várias pessoas viraram o rosto ao mesmo tempo. Alguém soltou um nossa perto da pista. Do outro lado, minhas amigas congelaram com taças nas mãos. Caio levou a mão ao próprio rosto, atônito, encarando-me com uma mistura impossível de choque e admiração. Eu estava tremendo, de indignação, de raiva e de uma sensação ainda pior, porque no fundo meu corpo ainda estava acordado naquele toque breve, como se não tivesse entendido a gravidade do erro. Você enlouqueceu, falei entre dentes. Ele passou a língua lentamente pelo canto da boca, respirou fundo e, para minha completa incredulidade, soltou um meio sorriso. Talvez, disse, mas acho que eu mereci. Eu queria dizer que fui embora dali sem olhar para trás, como uma mulher decidida, fria, dona de si. Queria dizer que, depois do tapa, aquele homem virou apenas um episódio ridículo de uma noite qualquer. Mas a verdade é que passei o resto da despedida de solteira sentindo meu coração bater de um jeito estranho, como se meu corpo ainda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. Voltei para a mesa com os drinks nas mãos e uma expressão que fez Isadora arregalar os olhos no mesmo instante. O que foi isso? Ela perguntou, quase gritando por cima da música. Nada, respondi rápido demais. Nada? Bianca se inclinou sobre a cadeira, olhando por cima do meu ombro. Helena, você deu um tapa num homem que parece ter saído de uma campanha de perfume. Melhor ainda, falei sentando. Talvez assim ele aprenda que nem toda mulher está ali para alimentar o ego dele. As meninas trocaram olhares, metade curiosidade, metade diversão. Isadora, que me conhecia melhor do que qualquer pessoa, estreitou os olhos. O que ele fez? Respirei fundo. Ainda sentia o braço quente no lugar onde ele tinha tocado. Ainda sentia, pior que tudo, a lembrança daqueles lábios encostando nos meus, com uma rapidez que me deixou sem reação por um segundo inteiro. Um segundo só, mas suficiente para me irritar comigo mesma. Ele me beijou, respondi finalmente. As três ficaram em silêncio. Sem pedir? Bianca perguntou agora séria. Sem pedir. Isadora fechou a cara no mesmo instante. Então você fez foi pouco. Eu assenti, mas por dentro havia um desconforto que não vinha só da raiva. E isso me incomodava mais do que qualquer outra coisa, porque eu estava indignada, sim. Só que, por trás da indignação, havia uma memória insistente daquele instante breve, errado, quente. Meu corpo tinha reagido primeiro.
E essa parte eu não podia contar para ninguém. Esquece isso, eu disse pegando minha taça. A noite é sua, vamos voltar a comemorar. Tentei, juro que tentei. Dancei com elas, ri das brincadeiras, participei dos vídeos, tirei fotos fazendo poses idiotas com tiaras brilhantes e copos coloridos. Por alguns minutos, consegui até me convencer de que o episódio tinha ficado para trás, mas de vez em quando, sem querer, meus olhos atravessavam o salão. E encontravam Caio. Ele não se aproximou de novo. Isso talvez tenha sido o que mais me desarmou. Ficou do outro lado do bar conversando com um amigo, às vezes olhando na minha direção com uma calma absurda, como se soubesse que eu estava tentando ignorá-lo. Em nenhum momento fez gesto de provocação. Não sorriu de forma debochada. Não insistiu. Apenas olhava. E eu odiava o fato de perceber isso, porque seria muito mais fácil desprezá-lo se ele tivesse continuado agindo como um idiota. Ele parecia ter entendido a gravidade do que fez, e ainda assim, havia naquele rosto uma expressão difícil de decifrar. Não era arrependimento completo, não era orgulho. Era como se ele também estivesse lutando com alguma coisa. Quando a noite terminou e entramos no carro de aplicativo que nos levaria embora, eu me joguei no banco, cansada, sentindo a maquiagem pesada e a mente mais desperta do que deveria àquela hora. Isadora foi a primeira a descer, depois Bianca. No fim, fiquei sozinha no carro, olhando as luzes da cidade passando pela janela. Salvador de madrugada tinha um brilho diferente, mais íntimo, mais silencioso, e no reflexo do vidro, vi meu próprio rosto com uma clareza quase cruel. Eu estava mexida. Cheguei em casa depois das 2 da manhã. Tirei os sapatos na sala, prendi o cabelo de qualquer jeito e fui direto para o banheiro. Lavei o rosto devagar, como se a água pudesse levar embora não só a maquiagem, mas também aquela confusão. Levantei os olhos para o espelho e fiquei me encarando. Que ridículo, murmurei para mim mesma. Ridículo porque eu não conseguia parar de lembrar. Do olhar dele, da voz baixa, do jeito como ele disse meu nome, do momento exato em que a mão dele tocou meu braço e meu corpo ficou em alerta, do beijo roubado. Levei a ponta dos dedos até os próprios lábios num gesto automático e imediatamente os afastei, irritada comigo mesma. Não, eu não ia romantizar aquilo. Não ia transformar em lembrança bonita uma atitude errada. Não ia fazer o papel de mulher boba que confunde atrevimento com encanto. Mas uma coisa era a razão, outra coisa era a memória. E a memória tem uma crueldade própria. Ela escolhe o que quer repetir. Deitei, apaguei a luz e fechei os olhos. Só que o silêncio do quarto não trouxe paz. Trouxe detalhes. O tecido da camisa preta sobre o corpo dele, o perfume quente, a barba por fazer, o contraste absurdo entre a segurança no olhar e o descontrole daquele impulso. E o pior de tudo era perceber que, no meio da minha revolta, havia curiosidade. Quem era aquele homem? Por que ele tinha mexido comigo daquele jeito? E por que, entre tantos encontros esquecíveis que eu já tinha vivido, justamente o mais inadequado parecia ter deixado marca? Demorei a dormir, e quando consegui, sonhei com ele. Não foi um sonho claro, foi só uma sensação. Um corredor de luz baixa, passos lentos, a impressão de uma proximidade inevitável. Acordei cedo, com o coração disparado e uma irritação profunda comigo mesma. Passei o domingo inteiro tentando retomar o controle. Arrumei a casa, troquei os lençóis, fiz café forte, tentei ler um livro e reli a mesma página 5 vezes sem entender nada. Coloquei música, desliguei a música, atendi uma ligação da minha mãe, respondi mensagens de trabalho, fingi normalidade com tanta disciplina que até eu quase acreditei. Se essa história já mexeu com o seu coração até aqui, deixa o seu like agora e se inscreve no canal, porque o que ainda vem pela frente pode tocar uma parte sua que talvez você nem mostre para ninguém. E me conta nos comentários, se fosse você no meu lugar, teria feito diferente? Quase. No meio da tarde, Isadora me mandou mensagem. Você está bem? Respondi. Estou só cansada. Ela digitou por alguns segundos e mandou outra. Aquele homem ficou olhando para você a noite toda. Meu peito apertou de um jeito involuntário. Problema dele. Ela visualizou e demorou para responder. Talvez, mas não parecia maldade. Parecia outra coisa. Joguei o celular no sofá como se a tela tivesse me queimado. Eu não queria saber como parecia. Não queria interpretar olhar de homem que invadia limites. Não queria abrir espaço para nenhuma fantasia tola. A questão era simples.
Ele estava errado. Ponto final. Só que quando a noite caiu, eu continuava inquieta. Na segunda-feira, fui trabalhar na livraria tentando me convencer de que o mundo real resolveria tudo. Eu trabalhava num lugar pequeno e acolhedor, no bairro do Rio Vermelho, cercado de estantes de madeira, cheiro de papel e uma paz que sempre me devolvia ao centro. Ali a vida costumava fazer sentido. Ali as pessoas falavam baixo, folheavam páginas, procuravam histórias para preencher vazios que nem sempre sabiam nomear. Eu gostava daquela rotina, gostava da previsibilidade. Gostava de saber onde cada livro ficava, de indicar romances para senhoras solitárias, poesia para meninas sensíveis, biografias para homens em crise. Os livros nunca invadiam ninguém, esperavam ser escolhidos. Eu estava organizando uma prateleira de literatura brasileira, concentrada em alinhar as lombadas por altura, quando ouvi o sino da porta tocar. Não dei atenção de imediato, mas alguns segundos depois senti de novo aquela mudança no ar, a mesma da noite do bar. Meu corpo soube antes. Endireitei a postura devagar, virei, e lá estava ele, Caio Albuquerque, parado na entrada da livraria, ainda mais perigoso à luz do dia, com uma camisa clara de mangas dobradas, os olhos presos em mim e uma expressão que misturava nervosismo e decisão, como se tivesse atravessado a cidade inteira só para me encontrar. E no instante em que nossos olhares se tocaram, eu soube que esquecer aquele homem seria muito mais difícil do que eu tinha imaginado. Por alguns segundos eu fiquei completamente imóvel. Não era medo, também não era exatamente raiva. Era uma mistura confusa das duas coisas com algo mais fundo, mais quente, mais difícil de admitir. Ver Caio dentro da minha livraria, no meu lugar de paz, no cenário onde eu me sentia protegida do mundo, mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Ele estava parado perto da porta, como se também soubesse que um passo errado poderia estragar tudo. A luz da manhã entrava pelas janelas e recortava o rosto dele com uma clareza quase injusta. Sem o barulho do bar, sem a penumbra, sem a música e sem o álcool da noite anterior, ele parecia ainda mais real, e isso, por algum motivo, era pior. Meu coração acelerou no mesmo instante. Eu odiei isso. Caio passou a mão pela nuca, num gesto breve que desmontou um pouco daquela imagem de homem perfeitamente seguro. Havia algo de tenso nele, algo que me fez perceber que ele não tinha entrado ali por impulso. Tinha pensado, tinha decidido, tinha vindo. Helena, ele disse em voz baixa. Ouvir meu nome na boca dele ali, em plena luz do dia, me atingiu de novo de um jeito incômodo. Fechei o livro que ainda estava nas minhas mãos e o coloquei sobre a mesa mais próxima, só para ter o que fazer com os dedos. O que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele soltou o ar devagar. Eu precisava te ver. Precisava? Repeti, cruzando os braços. Você acha mesmo que aparecer aqui é uma boa ideia? Não sei se é uma boa ideia, respondeu com honestidade. Mas era necessário. A resposta me pegou de surpresa. Eu esperava arrogância, alguma frase pronta, um sorriso cheio de autoconfiança. Mas havia uma seriedade inesperada nele, uma espécie de respeito contido que desmanchou um pouco da raiva que eu vinha alimentando desde a noite anterior. Ainda assim, eu não facilitaria. Você me beijou sem minha permissão. Não existe nada de necessário nisso. Ele abaixou o olhar por um segundo e assentiu, como quem aceita um golpe justo. Eu sei, disse, e foi errado. Aquelas 3 palavras tiveram um peso estranho dentro de mim, porque eu vinha esperando uma defesa, uma tentativa de diminuir o que tinha acontecido, uma desculpa vazia. Mas não. Ele parecia disposto a encarar a própria falha sem fugir dela. Então, por que está aqui? Insisti. Caio deu 2 passos lentos na minha direção, mas parou a uma distância segura, como se não quisesse me pressionar. Porque eu não consegui tirar você da cabeça, confessou. E antes que você fique ainda mais irritada, não estou dizendo isso como charme, estou dizendo porque é verdade. Meu peito apertou de leve, não de romantismo, de impacto. Havia alguma coisa na forma direta como ele falava que me desarmava sem pedir licença. Você não me conhece, respondi. Não sabe nada sobre mim. Quero saber! Minha respiração falhou por um segundo. Aquela resposta veio simples demais, limpa demais, sem floreio, sem exagero. E talvez por isso tenha me atravessado. Balancei a cabeça, tentando me reorganizar. Você acha que pode aparecer no meu trabalho, dizer que quer me conhecer e pronto? Como se isso anulasse o que aconteceu.
Não anula, ele respondeu, nem deve anular. A sinceridade dele me deixou sem reação por um instante. Na verdade, o que mais me desconcertava era perceber que eu queria continuar ouvindo. Queria descobrir até onde ia aquela insistência calma. Queria entender por que um homem que tinha começado tão mal parecia agora tão estranhamente cuidadoso. Uma senhora que costumava frequentar a livraria apareceu no corredor dos romances, e eu precisei me afastar por alguns minutos para atendê-la. Enquanto procurava um livro encomendado, senti os olhos dele acompanhando meus movimentos com uma atenção silenciosa. Não era invasiva, era quase contemplativa. Isso me deixou ainda mais inquieta. Quando voltei ao balcão, a cliente já tinha saído e Caio continuava ali esperando. Você devia ir embora, falei. Se você quiser que eu vá, eu vou. A resposta veio imediata, sem resistência. Eu pisquei surpresa. Ele continuou. Mas antes disso, eu queria te pedir desculpa olhando nos teus olhos, sem me esconder atrás da noite, da bebida ou da desculpa mais covarde do mundo, que é fingir que não foi nada. Fiquei em silêncio. Ele respirou fundo. Eu errei. Não tinha direito de fazer aquilo. Não importa o que eu senti, não importa o que achei que tinha percebido. Eu ultrapassei um limite, e desde ontem isso não saiu da minha cabeça. As palavras dele entraram em mim com uma força inesperada, talvez porque eu estivesse acostumada a homens que se defendiam antes de refletir, homens que transformavam erro em mal-entendido, homens que faziam a mulher duvidar da própria reação. Caio não fazia isso. Assumia. E essa diferença abriu uma pequena fissura na muralha que eu tinha levantado. E por que eu deveria acreditar em você? Perguntei mais baixa. Ele me olhou com tanta firmeza que precisei sustentar o próprio corpo naquele balcão. Porque eu vim até aqui sem saber se você ia me mandar embora nos primeiros 5 segundos. Porque se eu quisesse só causar efeito, teria tentado outra abordagem. E porque, desde que saí daquele bar, tudo o que eu mais queria era a chance de fazer as coisas do jeito certo. Meu coração bateu mais forte. A frase ficou suspensa entre nós. Do jeito certo. Era exatamente isso que eu não esperava ouvir dele. Olhei para as mãos dele, grandes, firmes, agora quietas ao lado do corpo, sem qualquer movimento brusco, sem a menor tentativa de me tocar, como se ele estivesse me mostrando, sem dizer que tinha entendido. Você sempre aparece assim, decidido na vida das pessoas? Perguntei. Um sorriso leve nasceu na boca dele, mas não chegou a ser debochado. Não, respondeu. Na verdade, quase nunca. Então por que eu? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedir. Ele demorou um segundo para responder, e quando respondeu, a voz saiu mais baixa. Porque ontem, no meio daquele bar cheio, você parecia a única pessoa que não estava tentando impressionar ninguém. Porque seu olhar não me pediu nada. Porque você riu de mim sem esforço. Porque quando me deu aquele tapa, eu percebi que você era exatamente o tipo de mulher que não aceita pouco, não aceita abuso e não aceita qualquer homem entrando onde não foi chamado. Engoli em seco. Eu deveria ter ficado ainda mais irritada, mas não fiquei. A verdade é que aquelas palavras tocaram uma parte minha que andava esquecida. Uma parte cansada de relações rasas, de homens previsíveis, de promessas vazias e entusiasmos que morriam rápido. Havia uma intensidade em Caio que me alarmava, sim, mas também me puxava para perto de um lugar onde eu não ia havia muito tempo. O lugar do risco. O problema, eu disse, tentando recuperar o controle, é que você começou tudo da pior forma possível. Eu sei. E isso não se apaga com um pedido de desculpas bonito. Eu sei disso também. Então, por que continua me olhando desse jeito? Ele soltou um suspiro curto, quase um riso cansado. Porque eu ainda acho você a mulher mais impressionante que já encontrei. Meu corpo inteiro reagiu. Não com rendição, não com facilidade, mas com um calor lento, crescente que me subiu pela pele e me deixou consciente demais da distância entre nós, da voz dele, da atenção total que parecia colocar em cada palavra, da maneira como eu estava respirando. Passei a mão no cabelo, nervosa sem querer demonstrar. Você complica tudo, murmurei. Talvez, ele disse, mas eu posso tentar melhorar. Eu o encarei por um longo momento. A livraria estava silenciosa. O cheiro de café vindo da salinha dos fundos misturava com o perfume leve do papel e da madeira. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo normal, mas ali dentro, o tempo parecia ter desacelerado só para me obrigar a decidir alguma coisa. Ainda havia desconfiança em mim, ainda havia o peso do erro,
Ainda havia o medo absurdo de que aquela intensidade toda fosse só mais uma ilusão bonita e passageira. Mas junto com isso existia outra coisa. Curiosidade. Uma vontade quase involuntária de descobrir quem ele era quando não estava sendo impulsivo, quando não estava errando, quando estava apenas ali, me olhando como se eu fosse difícil e justamente por isso valesse a pena. Você tem 5 minutos, falei por fim. Só 5 e não significa nada. O sorriso que surgiu no rosto dele não foi triunfante. Foi sincero, quase aliviado. 5 minutos, repetiu. E naquele instante, sem que eu soubesse ainda, eu estava dando o primeiro passo para dentro da história que mudaria tudo. Eu disse que ele tinha 5 minutos, mas no fundo, sabia que estava mentindo para mim mesma. Não porque eu quisesse facilitar para Caio, não porque tivesse esquecido o erro dele, mas porque, no instante em que vi o alívio sincero no rosto dele, entendi que aqueles 5 minutos não seriam simples. Havia alguma coisa ali que já estava mexendo comigo antes mesmo de eu permitir. Caio se aproximou do balcão com cuidado, sem invadir meu espaço. Aquilo, por incrível que pareça, me acalmou um pouco. O homem impulsivo do bar não tinha desaparecido. Eu sabia, ele ainda existia. Mas, ali, diante de mim, havia também um outro lado. Um lado que parecia disposto a me respeitar. E isso mudava tudo. Pode começar, eu disse, tentando soar neutra. Ele respirou fundo, como se estivesse organizando as palavras antes de soltá-las. Eu sou arquiteto, falou. Tenho uma empresa com meu irmão e minha vida costuma ser bem organizada. Trabalho demais, durmo de menos e quase sempre sei exatamente o que estou fazendo. Quase sempre? Perguntei, cruzando os braços. Um sorriso breve tocou a boca dele. Ontem claramente não foi um desses momentos. Eu quis resistir, mas acabei soltando um riso curto, pequeno, contido. Mesmo assim, ele percebeu. E o jeito como os olhos dele se iluminaram por ter conseguido aquilo me deixou ainda mais desconcertada. Não se anima, falei. Isso não muda o fato de que você começou muito mal. Eu não vou esquecer, respondeu. Na verdade, acho que vou me lembrar disso por um bom tempo. Havia honestidade no jeito como ele falava. Não aquela honestidade ensaiada, polida demais, que muitos homens usam para parecer interessantes. Era outra coisa, uma presença inteira, como se ele não estivesse tentando me convencer com uma imagem melhor de si mesmo, mas simplesmente me mostrando o que era. E como você me encontrou? Te perguntei, voltando ao que ainda me incomodava. Caio assentiu, como se soubesse que eu faria aquela pergunta. Eu perguntei para um garçom do bar se ele conhecia o grupo da despedida de solteira. Ele não sabia quem vocês eram, mas comentou que uma de vocês trabalhava numa livraria no Rio Vermelho, porque já tinha ouvido isso numa conversa perto do balcão. Ele fez uma pausa curta. Hoje de manhã eu passei em 3 livrarias do bairro até encontrar você. Minha respiração ficou mais lenta por um instante. Aquilo deveria ter me assustado mais, e de certa forma assustava. Mas havia também um peso diferente no fato de saber que ele realmente tinha atravessado a cidade me procurando, não por insistência vazia, e sim porque decidiu encarar as consequências do que fez. Você percebe como isso pode soar meio assustador? Perguntei. Percebo, ele respondeu imediatamente. Sei que estou no limite entre parecer determinado e parecer inconveniente. Por isso eu vim uma vez só. Se você me mandar embora agora, eu vou respeitar e não volto. A segurança que senti naquela frase me pegou desprevenida, porque ele não estava me encurralando, estava me dando escolha, e fazia muito tempo que eu não encontrava um homem que entendesse a importância disso. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Do lado de fora, um carro passou devagar e a sombra de uma árvore balançou no vidro da livraria. Lá dentro, o cheiro dos livros parecia mais forte, como se tudo ao redor tivesse ficado mais nítido. Você sempre fala assim? Eu perguntei, como se cada palavra já viesse pensada no lugar certo. Ele riu baixo. Na verdade, não. Eu costumo falar rápido demais, acho que estou tentando não estragar tudo de novo. Dessa vez, meu sorriso veio antes que eu pudesse impedir. E o pior é que me senti vista no mesmo instante, porque ele acompanhou aquilo como quem guarda uma coisa preciosa. Você está acostumado a conseguir o que quer? Perguntei numa tentativa desesperada de retomar o controle. Ele inclinou levemente a cabeça. Não do jeito que você está imaginando. E do jeito que eu estou imaginando é qual? Que eu sou o tipo de homem que sempre vence pelo cansaço. E não é? Caio ficou em silêncio por 2 segundos. Depois respondeu com uma calma que me prendeu outra vez.
Eu sou o tipo de homem que insiste quando acredita em alguma coisa, mas não à força, não contra alguém. Ontem eu atravessei um limite. Hoje eu estou aqui porque quero te mostrar que sei a diferença. Aquilo ficou dentro de mim como uma faísca acesa. Eu queria continuar desconfiando. Queria manter aquela distância segura que tinha me protegido tantas vezes. Só que ele tornava essa tarefa muito mais difícil do que deveria. Não pela beleza, embora fosse impossível ignorá-la. Nem pela voz, nem pelo perfume discreto, nem pelo jeito como ele sustentava meu olhar sem pressa. O problema era outro. O problema era a sensação desconfortável de que Caio dizia coisas que tocavam lugares meus que eu já não mostrava para quase ninguém. Você me conhece há um dia, falei mais baixa. Eu sei. Então não transforma isso em algo maior do que é. Ele me observou por um instante e a expressão dele mudou. Ficou mais séria, mais funda. Talvez eu esteja justamente tentando não diminuir. Meu coração tropeçou outra vez. Eu me virei para arrumar alguns marcadores sobre a mesa, só para não ficar ali completamente exposta. Senti os olhos dele em mim, mas dessa vez não me senti invadida. Me senti notada, e havia uma diferença enorme nisso. Você faz isso com todas? Lhe perguntei sem olhar para ele. Atravessa a cidade, pede desculpas, fala bonito? Não, respondeu de imediato. E se eu disser que nunca fiz isso antes, vai parecer frase pronta. Mas é a verdade. Virei o rosto devagar. Por quê? Caio demorou um pouco para responder. Quando respondeu, a voz saiu mais baixa. Porque ontem à noite, no meio de tanta gente, você parecia a única pessoa real ali. Ele passou a mão na barba, num gesto nervoso. E, desde que fui embora, eu só conseguia pensar na expressão do teu rosto depois do tapa. Não pela humilhação, pela força, pela clareza. Você não teve medo de me colocar no meu lugar. Engoli em seco. Ninguém nunca tinha dito aquilo para mim daquele jeito. As pessoas costumavam me chamar de forte como se isso fosse apenas uma característica prática, como se fosse sinônimo de mulher que dá conta, mulher que segue, mulher que aguenta. Mas na voz de Caio havia outra coisa, admiração, como se ele visse beleza justamente na parte de mim que eu mais usei para sobreviver. Você fala como se me admirasse, eu disse sem querer. Eu admiro. A resposta veio direta, simples, inteira. Senti um calor subir devagar pelo meu pescoço. Aquele homem tinha uma forma perigosa de dizer a verdade. Você complica a minha vida, murmurei. Quero tentar melhorar a sua, ele respondeu quase num sussurro. Foi nesse momento que a campainha da porta tocou de novo e uma colega minha, Júlia, entrou para começar o turno da tarde. Ela olhou primeiro para mim, depois para Caio e me lançou um daqueles olhares rápidos de quem percebe mais do que deveria. Interrompi alguma coisa? Perguntou segurando o sorriso. Não, respondi rápido demais. Caio se afastou um passo, respeitando o novo ambiente ao nosso redor. Júlia foi para a sala dos fundos, mas eu sabia que ela estava se segurando para não me bombardear de perguntas depois. Olhei de novo para Caio. O tempo tinha passado sem que eu percebesse. Muito mais do que 5 minutos. Você precisa voltar para o trabalho, ele disse. Aquilo me surpreendeu mais uma vez, porque se fosse outro homem, talvez tentasse estender a conversa a qualquer custo. Mas ele não. Ele parecia entender que deixar espaço era também uma forma de cuidado. Preciso, respondi. Então eu vou. Fiquei em silêncio. E isso talvez tenha sido o momento mais revelador de todos, porque quando ele se virou ligeiramente para sair, uma pequena urgência nasceu em mim. Discreta, quase irritante, mas real. A ideia de vê-lo ir embora assim de repente me pareceu cedo demais. Caio colocou a mão no bolso e tirou um cartão simples, branco, sem exagero nenhum. Deixou sobre o balcão. Esse é meu número, disse. Não estou pedindo nada agora. Nem uma resposta, nem uma chance. Só estou deixando uma porta aberta caso você queira. Olhei para o cartão, depois para ele. E se eu nunca ligar? Ele sorriu daquele jeito torto que já estava começando a bagunçar meu juízo. Então eu vou ter que aceitar que a mulher mais interessante que já encontrei também foi a que me deixou sem segunda chance. Meu peito apertou de novo. Caio deu mais um passo para trás, agora realmente pronto para ir. Helena? Oi. Dessa vez eu vou fazer certo, mesmo que demore. Ele saiu. A porta fechou. O sino tocou uma última vez. E eu fiquei ali parada atrás do balcão, com o coração acelerado, o rosto quente e um cartão branco diante de mim,
como se aquele pequeno pedaço de papel pesasse mais do que deveria. Júlia surgiu da sala dos fundos, no exato instante em que peguei o cartão com a ponta dos dedos. Quem era? Perguntou, já sabendo que havia história ali. Olhei para a porta fechada, depois para o nome escrito no papel. Caio Albuquerque. Respirei fundo, tentando inutilmente recuperar a calma. Eu ainda não sei, respondi. Mas no fundo, alguma coisa em mim já sabia. Sabia que aquele homem não tinha entrado na minha vida por acaso. E sabia também que, por mais que eu tentasse negar, a partir daquele momento, eu ia querer descobrir até onde essa história poderia ir. Passei o restante do dia tentando agir como se nada tivesse mudado, mas tudo em mim denunciava o contrário. O cartão de Caio ficou guardado no bolso do meu avental durante horas, e só o simples fato de saber que ele estava ali já parecia alterar o ritmo da minha respiração. Era absurdo. Era cedo demais. Era perigoso demais. E talvez por isso mesmo mexia tanto comigo. Júlia tentou ser discreta por uns 20 minutos. Depois desistiu. Ela apareceu ao meu lado, enquanto eu organizava uma pilha de lançamentos na mesa central, e apoiou os braços no balcão, me observando com aquele olhar curioso de quem sente o cheiro de história nova antes mesmo de ouvir os detalhes. Pronto, ela disse. Agora você vai me contar. Eu continuei alinhando os livros, fingindo concentração. Não tem nada para contar. Helena, ela rebateu, segurando o riso. O homem entrou aqui com cara de quem tinha atravessado a cidade por sua causa, falou com você por um tempão, saiu deixando um cartão e você ficou com a mesma cara de quem levou um susto bonito. Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Um susto bonito? Foi exatamente isso que eu disse. Balancei a cabeça, mas acabei sorrindo. Júlia tinha esse dom irritante de colocar nome nas coisas que eu tentava esconder. Ele apareceu aqui porque queria me pedir desculpas. Falei por fim. Desculpas pelo quê? Respirei fundo. Não fazia sentido esconder dela. Ontem, na despedida da Isadora, ele me beijou sem pedir. O rosto de Júlia mudou na mesma hora. Sem pedir? Sem pedir. Ela se calou por alguns segundos, absorvendo a informação. Depois assentiu devagar. Então você fez muito bem em ficar brava. Eu dei um tapa nele. Os olhos dela se arregalaram. Meu Deus, e ele voltou? Voltou! Voltou para pedir desculpas? Sim. Júlia me observou em silêncio por um instante. E foram desculpas de verdade? A pergunta me atravessou, porque era justamente isso que eu vinha tentando responder para mim mesma desde que Caio saiu da livraria. Foi, murmurei, foi de verdade. Ela abriu um meio sorriso. Então o problema não é mais o erro dele. Que problema? O fato de você estar mexida. Neguei rápido demais. Não estou. Claro que não, ela respondeu divertida. Por isso você passou a tarde inteira colocando e tirando o mesmo livro da mesma pilha. Olhei para os romances sobre a mesa e senti vontade de rir de mim mesma. Talvez Júlia tivesse razão. Talvez meu corpo inteiro já estivesse mais envolvido do que a minha razão aceitava admitir. Depois que saí da livraria, caminhei até em casa tentando colocar as ideias no lugar. O fim da tarde em Salvador estava bonito, com aquele céu dourado que deixa tudo mais lento e mais íntimo. As ruas tinham um barulho familiar, vendedores conversando nas esquinas, carros passando devagar, gente voltando do trabalho, casais caminhando lado a lado. Em outro dia qualquer, eu teria me concentrado nisso. Mas naquela tarde, tudo parecia cenário. O centro da minha atenção continuava sendo um nome escrito num cartão branco. Caio Albuquerque. Cheguei em casa e joguei a bolsa no sofá. Tirei os sapatos, prendi o cabelo e fui direto para a cozinha preparar um café forte, como se cafeína pudesse me devolver lucidez. Enquanto a água esquentava, tirei o cartão do bolso e o coloquei sobre a bancada. Fiquei olhando para ele como se esperasse alguma resposta impressa ali, além de um nome e um número. Era só um cartão, mas parecia muito mais, porque ligando para aquele número, eu não estaria apenas iniciando uma conversa. Estaria admitindo para mim mesma que queria continuar aquela história, e isso me assustava mais do que eu gostaria. Peguei o celular, coloquei o número na tela, não enviei nada. Apaguei. Guardei o cartão. 2 minutos depois peguei de novo. Aquilo era ridículo. Sentei à mesa com a xícara nas mãos e tentei racionalizar. Ele tinha errado. Tinha reconhecido o erro. Tinha pedido desculpas. Tinha me deixado uma escolha. Até ali, tudo certo. O problema era o que vinha depois. Eu não confiava em inícios intensos. Nunca confiei. A intensidade costuma ser linda no começo e cruel depois.
Ela seduz antes de mostrar o preço, e eu já tinha pagado caro demais em outras histórias para me jogar sem pensar. Meu último relacionamento tinha terminado justamente porque eu me doei onde só eu sustentava tudo. Enquanto eu tentava construir presença, o outro me oferecia ausência bem embalada em promessas. No fim, eu fiquei com a sensação de ter amado sozinha por tempo demais. Levei meses para me reorganizar por dentro. Meses para voltar a gostar do silêncio da minha própria casa. Meses para entender que paz vale mais do que paixão mal resolvida. Talvez por isso Caio me assustasse tanto, porque ele não trazia paz. Trazia movimento, trazia calor, trazia aquela sensação perigosa de que alguma coisa em mim estava despertando depois de muito tempo adormecida. À noite, Isadora me ligou. Atendei tarde porque fui tomar banho, eu disse, me jogando no sofá. Mentira, ela respondeu. Você estava olhando para o celular esperando alguma coisa. Fechei os olhos e ri sem vontade. Você e Júlia fizeram algum pacto para me enlouquecer? Não, é só que eu te conheço. E quando você fica quieta demais é porque alguma coisa mexeu com você. Fiquei em silêncio. Ele apareceu na livraria? Ela perguntou com a voz mais baixa. Sam. Ei? Pediu desculpas. Desculpas de verdade. Sam. Houve uma pausa do outro lado da linha. E isso te bagunçou. Não era pergunta, era constatação. Eu não sei, respondi, cansada de fingir até para quem me amava. Ou talvez eu saiba e não queira admitir. Isadora suspirou. Helena, eu não vou te empurrar para nada, mas também não vou fingir que você não merece viver alguma coisa forte só porque um homem do passado te deixou com medo. As palavras dela ficaram em mim. Não é medo, murmurei. É sim, e tudo bem sentir. Só não transforma isso em prisão. Depois da ligação, fui até a varanda do apartamento. A noite estava morna e a cidade parecia respirar devagar. Apoiei os braços no parapeito e fiquei olhando as luzes ao longe, tentando escutar a mim mesma por trás de toda a cautela. A verdade apareceu simples, sem defesa. Eu queria falar com ele. Queria entender quem era aquele homem, quando não estava me pedindo desculpas, nem me olhando como se eu fosse um desafio bonito demais para ignorar. Queria saber como era a voz dele numa conversa comum. Queria descobrir se aquela presença intensa continuava existindo quando o assunto fosse banal, cotidiano, leve. Queria, principalmente, saber se o que eu tinha sentido era só impacto do momento ou o começo de algo que podia, de fato, me tocar mais fundo. Voltei para dentro. Peguei o celular. Abri a conversa em branco. Digitei o número com mais calma dessa vez. Meu dedo pairou sobre a tela por alguns segundos. Meu coração estava ridiculamente acelerado para alguém que só ia mandar uma mensagem. Respirei fundo. Escrevi. Aqui é a Helena. A apaguei. Muito seco. E escrevi de novo. Oi, é a Helena da livraria. Apaguei outra vez. Parecia formal demais. Fechei os olhos por um instante, frustrada comigo mesma. Então resolvi parar de tentar parecer qualquer coisa além do que eu era. Escrevi. Oi, é a Helena. Guardei seu cartão. Fiquei olhando para a tela. Simples. Direto. Honesto. Quase como ele tinha sido. Antes que eu pudesse mudar de ideia, apertei enviar. A mensagem foi. No mesmo instante, meu estômago virou. Joguei o celular no sofá como se ele tivesse peso demais e fui até a cozinha pegar água, mesmo sem estar com sede. Voltei. O celular continuava ali, silencioso. Sentei, levantei, dei 2 voltas pela sala. Sentei de novo. 3 minutos depois, a tela acendeu. Meu coração disparou com tanta força que eu ri sozinha, nervosa. Abri a mensagem. Achei que você não fosse escrever. Senti um calor subir pelo meu rosto. Antes que eu respondesse, outra chegou. Mas estou muito feliz por ter errado. Li aquilo mais de uma vez. E contra toda a minha prudência, contra todo o meu cuidado, contra todas as promessas que fiz a mim mesma sobre não me deixar levar fácil por ninguém, eu sorri. Sorri de um jeito inteiro, daqueles que nascem sem esforço. Peguei o celular com as 2 mãos e, pela primeira vez, desde a noite em que tudo começou, senti que talvez eu não estivesse prestes a repetir uma dor. Talvez eu estivesse prestes a viver alguma coisa rara. E essa possibilidade, mesmo assustando, fez meu peito se encher de uma esperança quente, silenciosa e difícil de controlar. Depois que li a resposta dele, fiquei alguns segundos parada, segurando o celular com as 2 mãos, como se uma mensagem simples pudesse alterar a temperatura do meu corpo inteiro e, de algum modo, alterava
Havia alguma coisa profundamente desarmadora em Caio. Não apenas no que ele dizia, mas no jeito como dizia. Sem excessos, sem floreios, sem aquela necessidade infantil de parecer irresistível. Ele parecia apenas presente. E presença, quando é verdadeira, mexe mais do que qualquer jogo. Respirei fundo e respondi. Eu quase não escrevi. A resposta veio rápido. Imagino. Sorri sem querer. E por que deixou? Demorei alguns segundos para responder, porque a verdade parecia íntima demais até para uma tela. Porque fiquei curiosa. Dessa vez ele demorou um pouco mais. Quando a mensagem chegou, meu coração bateu mais forte antes mesmo de eu abrir. Essa é a melhor chance que eu tive no dia inteiro. Passei a língua devagar pelos lábios, tentando conter um sorriso que já estava me traindo há tempo demais. Sentei no sofá, puxei as pernas para cima e fiquei olhando a conversa como se ela tivesse algum brilho próprio. Era estranho. Eu ainda não confiava completamente naquilo. Ainda havia cautela. Ainda havia memória do erro, da raiva, do tapa, da indignação. Mas entre uma sensação e outra, começava a nascer algo novo. Algo mais difícil de controlar, porque não vinha só do impacto, vinha do interesse. Escrevi. Não se empolgue. Ele respondeu quase na mesma hora. Tarde demais. Soltei uma risada baixa, sozinha na sala. Aquilo me atingiu com uma leveza que eu não esperava. Havia muito tempo eu não me sentia assim numa conversa, sem o peso de ter que impressionar, sem a obrigação de parecer mais interessante, mais distante, mais protegida. Com Caio, a impressão era outra. Eu podia apenas ser. A conversa deslizou quase sem esforço. Falamos primeiro sobre coisas simples, sobre a livraria, sobre o bairro, sobre o calor de Salvador, sobre a quantidade absurda de gente que finge gostar de praia, mas reclama do sol. Ele me contou que odiava ambientes muito cheios, embora ninguém acreditasse nisso, por causa da forma como se comportava em público. Eu contei que sempre fui mais de observar do que de aparecer, e ele respondeu que já tinha percebido. Você percebe demais, escrevi. Só quando vale a pena, ele respondeu. Meu peito apertou de novo. Aquilo estava ficando perigoso de um jeito bonito. A cada mensagem, eu sentia a voz dele se formando dentro da minha cabeça, com a mesma calma firme da livraria, com aquela sensação estranha de que ele me olhava mesmo sem estar diante de mim. E isso me deixava consciente demais de mim mesma, da minha respiração, do meu sorriso involuntário, do calor que subia pela pele quando ele dizia alguma coisa que me tocava mais fundo do que deveria. Em algum momento, sem perceber, saímos das banalidades e começamos a falar de nós. Ele me perguntou qual era o meu livro favorito. Eu disse que era impossível escolher só um, mas acabei citando 2 romances e um livro de poemas que sempre me desmontava. Ele disse que gostava de arquitetura, pelo mesmo motivo que eu gostava de livros, porque os 2 criavam abrigo, mesmo de formas diferentes. Li essa mensagem mais de uma vez. Isso foi bonito, escrevi. Foi honesto. Havia algo nele que me fazia baixar a guarda sem pressa. Não de uma vez, não completamente, mas aos poucos. Como se cada frase dele empurrasse, com delicadeza, uma porta que eu já não abria havia muito tempo. Contei que comecei a trabalhar com livros ainda muito nova. Primeiro por necessidade, depois por amor. Contei que tinha o sonho de um dia abrir um espaço meu, um lugar que fosse mais do que uma livraria. Um lugar com café, poltronas confortáveis, mesas para leitura, encontros literários, música baixa e sensação de casa. Não sei por que contei isso. Era o tipo de sonho que eu quase nunca dizia em voz alta, porque me parecia frágil demais fora de mim. Caio demorou alguns minutos para responder. Quando respondeu, a mensagem veio maior. Eu consigo ver esse lugar. Consigo ver você caminhando entre as estantes, escolhendo cada detalhe, organizando tudo com cuidado, fazendo as pessoas se sentirem acolhidas só por entrar. E, sinceramente, parece um lugar onde eu gostaria de ficar por horas. Minha garganta apertou. Eu olhei para a tela em silêncio, sentindo um calor lento e profundo no peito. Não era apenas elogio, era outra coisa. Era a sensação de ter sido escutada de verdade, vista no lugar mais delicado, aquele onde mora aquilo que a gente ainda não conseguiu tocar com as mãos, mas já ama por dentro. Respondi devagar. Ninguém nunca falou do meu sonho desse jeito. Ele respondeu. Talvez ninguém tenha prestado atenção como deveria. Fechei os olhos por um instante. Era cedo demais para ele dizer certas coisas.
Cedo demais para eu sentir certas coisas. Mas o coração não respeita calendário, nem prudência, nem os acordos que a razão tenta impor. A conversa avançou noite adentro. Ele me contou sobre o pai exigente, sobre a responsabilidade de crescer rápido demais, sobre o hábito de transformar tudo em meta, porque essa foi a única forma que encontrou de não se perder. Eu contei sobre meu medo de depender emocionalmente de alguém outra vez. Não dei detalhes, mas ele entendeu. Entendeu até no que eu não dizia. E isso mais uma vez me desmontou. Eu não quero invadir lugar nenhum em você, ele escreveu. Quero só merecer entrar se um dia isso acontecer. Levei a mão à boca sem perceber. Meu corpo inteiro reagiu àquilo com um calor inesperado, íntimo, silencioso, porque havia desejo, sim, cada vez mais claro, não apenas pelo homem bonito que ele era, pela voz que eu imaginava, pelas mãos que eu lembrava, pelo perfume que ainda parecia morar na minha memória. Havia desejo pela forma como ele me tratava, pela tensão crescente entre cuidado e intensidade, pela sensação quase insuportável de imaginar como seria se ele realmente me tocasse do jeito certo, com tempo, com permissão, com presença inteira. A simples ideia me deixou imóvel. Tive que me levantar e ir até a cozinha beber água, porque o ar da sala parecia quente demais de repente. Voltei para o sofá e encontrei uma nova mensagem dele. Posso te fazer uma pergunta? Respondi. Depende. Você ainda está brava comigo. Li aquilo com mais ternura do que deveria. Pensei antes de responder. A verdade era complexa. Ainda existia em mim a memória do limite rompido. Ainda havia uma parte cautelosa, alerta, observando cada passo, mas a raiva já não ocupava o mesmo espaço. Tinha sido atravessada por outras coisas. Curiosidade, interesse, vontade. Uma vontade crescente, lenta, quente, de entender o que existia entre nós quando não havia defesa. Escrevi, não como antes. Ele digitou por alguns segundos. Isso já me parece um milagre. Sorri. Não exagera. Não estou exagerando. Estou lembrando que você me deu um tapa memorável. Dessa vez eu ri alto. Você mereceu. Mereci. Houve uma pausa. Depois outra mensagem apareceu. Mas eu gostaria muito da chance de te dar uma lembrança melhor. Meu coração falhou. Fiquei olhando para a tela, sentindo o corpo inteiro em estado de atenção. Aquilo não era vulgar, não era apressado, mas tinha uma carga quente, implícita, impossível de ignorar. A frase dele ficou em mim como toque imaginado, como promessa ainda sem forma, como um pensamento capaz de acender a pele sem sequer atravessar o espaço. Demorei para responder. Você tem essa mania de dizer coisas que me deixam sem reação? A resposta veio lenta dessa vez. Só quando estou tentando não dizer outras ainda piores. Minha respiração descompassou. Fechei os olhos. Apoiei a cabeça no sofá. Senti meu rosto quente, meu peito acelerado. Minha imaginação traindo toda a disciplina que eu vinha tentando manter. Pela primeira vez em muito tempo, o desejo não vinha de pressa, nem de carência, nem da necessidade de preencher vazio. Vinha de conexão. E talvez isso fosse o mais perigoso de tudo. Olhei a hora. Já passava da meia-noite. Você percebe que atravessou a madrugada comigo? Escrevi. Eu atravessaria muito mais. A frase ficou brilhando na tela. E naquele instante, com a cidade silenciosa lá fora e meu coração acordado demais aqui dentro, eu soube que alguma coisa tinha mudado de forma definitiva. Não era mais só curiosidade. Não era mais só impacto. Eu estava começando a esperar por ele. E essa espera, ainda tão nova, já tinha o peso doce e inquietante de um sentimento nascendo. No dia seguinte, acordei com a sensação estranha de que alguma coisa em mim tinha mudado de lugar durante a madrugada. Não era uma mudança escandalosa, dessas que viram a vida de cabeça para baixo em um segundo. Era mais sutil, mais perigosa. Como quando a maré sobe devagar e quando a gente percebe, a água já cobriu um espaço inteiro. Eu ainda era a mesma mulher cautelosa, ainda carregava meus medos, ainda lembrava perfeitamente do começo errado entre nós. Mas, junto com tudo isso, havia uma expectativa viva dentro de mim. E fazia muito tempo que eu não acordava esperando por alguém. Peguei o celular antes mesmo de levantar da cama. A luz da manhã entrava pelas frestas da cortina, dourando o quarto de um jeito manso, e ali estava a última mensagem de Caio, como se ainda estivesse respirando na tela. Eu atravessaria muito mais. Li de novo, depois mais uma vez, e senti aquele calor discreto se espalhar por dentro,
como se meu corpo tivesse criado memória para o jeito dele de falar comigo. Levantei, fui tomar banho, preparei café, arrumei a cama, tentei seguir a rotina como qualquer outra manhã, só que nada era exatamente comum. Enquanto passava o café, eu me pegava lembrando das palavras dele. Enquanto prendia o cabelo diante do espelho, lembrava do jeito como ele tinha descrito meu sonho, como se tivesse entrado num lugar meu que quase ninguém enxergava. E o que mais me desconcertava, eu sorria sozinha sem perceber. No caminho para a livraria, a cidade parecia diferente. Talvez não estivesse. Talvez a diferença fosse só em mim. O ponto é que tudo parecia um pouco mais nítido. O som dos carros, o vento leve no rosto, o cheiro do pão saindo de uma padaria de esquina, o céu azul abrindo sobre Salvador com aquela luz generosa de começo de dia. Havia alguma coisa em mim mais desperta, mais sensível, como se meu coração estivesse prestando atenção demais em tudo. Quando cheguei ao trabalho, Júlia me olhou por menos de 3 segundos e já entendeu. Você conversou com ele, disse sem nem me dar bom dia. Bom dia para você também, respondi, tirando a bolsa do ombro. Ela apoiou uma mão no balcão e sorriu com aquela cara de quem adora estar certa. Conversou ou não conversou? Tentei parecer indiferente. Conversamos. Até tarde? Talvez? Helena. Até muito tarde. Júlia soltou um riso satisfeito. Eu sabia. Comecei a organizar a mesa de novidades para fugir do interrogatório, mas ela veio atrás. E foi bom? Parei por um instante. A pergunta era simples, mas a resposta não cabia em uma palavra só. Bom era pouco. Tinha sido mais do que bom. Tinha sido raro. Daquelas conversas que fazem o tempo perder a forma. Daquelas em que a gente não está tentando seduzir, nem se proteger o tempo todo, apenas existe diante do outro com uma verdade quase assustadora. Foi, respondi por fim. Foi muito bom. Júlia arqueou as sobrancelhas. Pronto, acabou, você já está perdida. Não estou perdida. Está sim, só ainda não quer admitir. Neguei, mas a verdade era que uma parte minha já tinha saído do lugar seguro. Não completamente, não de forma inconsequente, mas o suficiente para eu perceber que Caio não tinha sido só um impacto passageiro. Ele começava a ganhar espaço. Pouco antes do almoço, o celular vibrou no bolso do meu avental. Meu coração reconheceu antes dos olhos. Era ele. Bom dia. Pensei em te escrever antes, mas imaginei que você poderia querer começar o dia sem um arquiteto inconveniente atrapalhando. Senti um sorriso nascer de forma imediata. Respondi. Muito gentil da sua parte considerar essa possibilidade. Ele respondeu quase na mesma hora. Foi um esforço enorme. Balancei a cabeça, rindo sozinha. Como está o dia? Ele perguntou. Trabalhando, e você? Tentando me concentrar, mas não está sendo meu maior talento hoje. Meu peito apertou de um jeito leve. Sem dúvida. Mas talvez você esteja um pouco envolvida nele. Tive que respirar fundo antes de responder. Você tem um excesso de confiança preocupante. A resposta dele demorou alguns segundos. Não é confiança, é esperança. Aquilo me desmontou de um jeito silencioso, porque havia uma delicadeza inesperada nessa palavra. Esperança. Não pressa. Não posse. Não jogo. Esperança. Era quase bonito demais. Passamos o resto da manhã trocando mensagens curtas, entre uma pausa e outra do trabalho. Nada grandioso, nada excessivo, mas cada frase parecia carregar uma intimidade crescente, como se estivéssemos aprendendo a entrar na rotina um do outro sem fazer barulho. Por volta das 4 da tarde, quando a livraria estava mais vazia, ele mandou: "Posso te fazer um convite?" Meu coração acelerou no mesmo instante. Olhei a mensagem por alguns segundos, antes de abrir a resposta. Depende do convite. Um café. Em lugar público, horário decente, sem atitudes idiotas da minha parte. Prometo me comportar. Ri sozinha, mas a tensão veio junto. Era isso então. O momento em que a conversa atravessava a tela e voltava para o mundo real. O momento em que tudo podia ficar ainda mais bonito ou perigosamente mais complicado. Hoje? Perguntei. Se você quiser. Pensei por alguns segundos. A prudência me pedia calma. O medo sugeria mais tempo. Mas havia outra voz, mais funda, dizendo que eu queria vê-lo, queria descobrir como seria estar diante dele depois de tudo, depois das mensagens, depois da madrugada compartilhada, depois dessa expectativa quente e delicada que tinha crescido entre nós. Saio às 7. A resposta veio tão rápido que quase pude imaginar o sorriso dele. Eu passo aí às 7.
O resto do dia ficou mais lento e mais rápido ao mesmo tempo. Lento porque eu contava as horas. Rápido porque minha cabeça já estava em outro lugar. Atendi clientes, indiquei livros, organizei pedidos, respondi perguntas, mas havia em mim uma linha contínua de tensão suave, quase elétrica, correndo por baixo de tudo. Às 6:30 fui ao banheiro e me olhei no espelho. Não era vaidade exagerada, era nervosismo. Soltei o cabelo, depois prendi de novo. Passei um pouco de hidratante nos lábios. Ajustei a gola da blusa. Olhei para mim com sinceridade. Eu estava nervosa como não ficava havia muito tempo. Não porque fosse um encontro comum. Não era. Era o primeiro encontro depois de um começo errado. Depois de um pedido de desculpas verdadeiro. Depois de uma madrugada inteira em que duas pessoas se tocaram sem se encostar. Quando voltei para o salão, Júlia me olhou da cabeça aos pés. Você está linda. Eu estou normal. Não, você está tentando parecer normal, é diferente. Às 6:58, meu coração começou a bater mais forte sem motivo aparente. Às 6:59, ouvi um carro parar do lado de fora. Às 7 em ponto, o sino da livraria tocou. Levantei os olhos. E lá estava ele. Caio entrou com uma camisa azul clara de mangas dobradas, calça escura, barba por fazer e aquele mesmo olhar firme que parecia me encontrar inteira antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. Mas havia algo diferente nele naquela noite. Talvez fosse a calma. Talvez fosse o fato de eu já conhecer a voz, o jeito, as palavras. Talvez fosse porque agora ele não era apenas um homem bonito que me desafiava. Era alguém que começava a ocupar um lugar real dentro de mim. Ele parou diante do balcão e sorriu. Não um sorriso arrogante, um sorriso bonito, limpo, quase tímido. Meu corpo inteiro reconheceu aquela presença no mesmo instante. Por alguns segundos, nenhum de nós pareceu saber o que fazer com o próprio silêncio. E aquilo, estranhamente, deixou tudo mais íntimo, porque não havia performance. Havia verdade, havia expectativa, havia o peso doce de finalmente estar diante daquilo que já vinha crescendo há dias. Caio apoiou uma mão no balcão, mas sem avançar demais. Você realmente veio, falei, e me arrependi no mesmo segundo por soar tão vulnerável. Ele sorriu de lado. Eu disse que viria. Engoli em seco. Respondi mais baixa. Disse sim. Júlia apareceu atrás de mim, pegando a bolsa e as chaves com a discrição 0 que lhe era característica. Eu já vou fechar aqui, anunciou claramente se intrometendo de propósito. Tenha uma boa noite. Fechei os olhos por um segundo, constrangida, e ouvi Caio prender uma risada. Quando a porta da livraria se fechou atrás dela, o silêncio entre nós ficou ainda mais nítido. Ele me olhou com uma atenção que fez minha respiração mudar. Você está nervosa? Perguntou com a voz baixa. Pensei em negar. Quis negar. Mas alguma coisa em mim já tinha cansado de fingir. Estou, admiti. Os olhos dele suavizaram de um jeito que quase doeu. Eu também. Aquilo me pegou completamente desprevenida. Porque naquele instante eu percebi que não era só eu tentando proteger o coração. Ele também estava sentindo o peso bonito desse começo. E foi exatamente ali, entre o nervosismo e a verdade, que eu entendi que aquela noite não seria apenas um encontro. Seria o início real de alguma coisa que já tinha aprendido a bater no mesmo ritmo do meu coração. Saímos da livraria lado a lado, e o simples fato de caminhar com Caio pela calçada já parecia diferente de qualquer coisa que eu tinha vivido nos últimos anos. Não havia toque ainda, não havia intimidade assumida, não havia promessas, mas existia uma tensão tão nítida entre nós que até o silêncio parecia cheio de significado. Era como se alguma coisa invisível acompanhasse nossos passos, aquecendo o espaço entre um corpo e outro, lembrando o tempo todo que bastava muito pouco para tudo se intensificar. O café ficava a poucas quadras dali, numa rua tranquila, com luzes amareladas, mesinhas na varanda e um cheiro de canela no ar que tornava tudo mais aconchegante. Era um lugar simples, bonito, sem pretensão. Exatamente o tipo de espaço em que eu me sentia à vontade. Quando chegamos, Caio abriu a porta para mim sem exagero, sem aquele gesto performático de homem que quer parecer impecável. Foi natural, e talvez por isso tenha me tocado. Sentamos numa mesa no canto perto da janela. A rua estava calma, e a música baixa ao fundo criava uma espécie de abrigo ao redor da gente. Por um instante, enquanto ele tirava o celular do bolso e colocava virado para baixo sobre a mesa, eu fiquei só observando, o modo como ele ocupava o espaço.
a forma como parecia inteiro ali, a presença firme, mas serena. Era estranho pensar que tudo tinha começado de forma tão errada, porque naquele momento o que eu via era um homem atento, contido, disposto a me deixar respirar. A garçonete se aproximou e fizemos o pedido. Eu escolhi um cappuccino. Ele pediu café preto. Depois que ela se afastou, ficamos em silêncio por 2 segundos que pareceram mais longos do que deveriam. Não por desconforto, por consciência. Consciência demais do outro. Então, ele disse apoiando os braços sobre a mesa, você existe mesmo fora da tela. Sorri, olhando para a xícara vazia à minha frente. E você fala quase igual por mensagem e pessoalmente. Isso é bom ou ruim? Ainda estou decidindo. Caio riu baixo. E quando ele ria daquele jeito, algo em mim se soltava junto. Era irritante perceber o quanto meu corpo reagia a pequenas coisas nele. O som da voz, o jeito do olhar, o breve movimento da boca antes de sorrir. Era um conjunto inteiro que me deixava desperta demais. Posso te fazer uma pergunta sem parecer invasivo? Ele falou. Você tem essa ilusão? Ele inclinou a cabeça, divertido. Vou interpretar isso como um talvez. Pergunta. Ele me olhou com atenção, como se quisesse escolher bem as palavras. Você sempre foi assim? Assim como. Difícil de esquecer. Meu coração tropeçou. Tentei esconder o efeito, levando a mão até o guardanapo ao lado da xícara. Essa frase deve funcionar muito bem em outras mulheres. Eu não estou tentando que funcione, ele respondeu sem desviar o olhar. Estou só sendo sincero. A sinceridade dele era um problema, talvez o maior de todos, porque eu sabia me defender de charme ensaiado. Sabia me proteger de homem excessivamente seguro. Sabia identificar intenção fácil e promessa vazia. O que eu não sabia era como manter distância de alguém que parecia disposto a falar a verdade, mesmo quando isso o deixava vulnerável. A garçonete voltou com os cafés. O cheiro quente subiu no ar e me deu alguns segundos para respirar. Segurei a xícara entre as mãos, mais para me ocupar do que por necessidade. E você? Perguntei. Sempre foi assim? Assim como. Intenso. Ele soltou um pequeno suspiro, como se a palavra tivesse tocado um lugar mais fundo. Acho que sim, respondeu. Mas nem sempre de um jeito bom. Fiquei em silêncio, esperando. Caio baixou os olhos para a xícara e girou o pires com a ponta dos dedos antes de continuar. Eu aprendi cedo a transformar tudo em objetivo. Trabalho, resultado, controle. Quando alguma coisa importa para mim, eu vou até o fim. O problema é que, às vezes, eu esqueço que nem tudo pode ser conduzido como um projeto. A frase ficou entre nós com uma honestidade quase crua. Foi isso que aconteceu naquela noite? Perguntei mais baixa. Ele ergueu os olhos para mim. Naquela noite eu perdi o controle, disse. E por mais que eu tenha odiado me ver daquele jeito, talvez tenha sido a primeira vez em muito tempo que eu senti alguma coisa forte o bastante para me tirar completamente do eixo. Meu peito apertou devagar. Não era só o que ele dizia. Era o modo como dizia, sem tentar parecer melhor do que era, sem fugir da responsabilidade, sem transformar desejo em desculpa. Havia ali uma maturidade rara, um reconhecimento que, em vez de me afastar, me puxava para mais perto. Você sabe que ainda me assusta um pouco, confessei. Eu sei. E isso não é necessariamente ruim, continuei, surpreendendo até a mim mesma, mas me deixa alerta. Caio assentiu. Eu prefiro que você fique alerta do que se force a confiar em mim rápido demais. Aquilo me desmontou de novo, porque em vez de querer acelerar, ele me dava espaço. Em vez de tentar vencer minhas resistências, parecia querer compreendê-las. E isso mexia comigo de um jeito ainda mais perigoso do que a intensidade inicial. Bebi um gole do cappuccino, tentando acalmar a respiração. Você sempre sabe o que dizer? Perguntei. Não, ele respondeu com um meio sorriso. Na maior parte do tempo eu só tento não estragar o momento. Nem sempre consegue. Eu mereci essa. Sorri de novo. E o sorriso veio fácil, leve, como se eu já estivesse me acostumando a existir ali com ele. Como se o espaço entre nós deixasse de ser território de risco e começasse aos poucos a parecer abrigo. Conversamos sobre muitas coisas naquela noite. Sobre família, sobre cansaço, sobre o medo de decepcionar pessoas que sempre esperaram força da gente, sobre sonhos pequenos e grandes, sobre o que a cidade tinha de mais bonito, sobre comida, sobre música, sobre o prazer de chegar em casa depois de um dia longo e encontrar silêncio, sobre o quanto a solidão pode ser boa até o dia em que ela começa a pesar demais.
Com o passar dos minutos, fui esquecendo de vigiar cada gesto meu, esquecendo de controlar o sorriso, esquecendo de fingir indiferença. Caio tinha essa capacidade de me escutar inteira, e isso me fazia falar mais do que eu pretendia. Em algum momento, contei para ele sobre o medo que eu tinha de me envolver e acabar me perdendo de novo. Não citei nomes, não entrei em detalhes, mas ele entendeu. Você não parece alguém que se perde fácil, ele disse. Não pareço, respondi, mas já me perdi. O olhar dele mudou. Ficou mais fundo, mais atento. Então talvez o que você precise agora não seja alguém que te leve para longe de você, ele falou com a voz baixa. Talvez seja alguém que te faça voltar. Aquilo me atingiu com tanta força que precisei desviar o olhar por um segundo. Fiquei observando a rua pela janela, as luzes refletidas no vidro, as pessoas passando sem imaginar que, naquela mesa de café, uma frase simples acabava de tocar uma parte minha que andava silenciosa havia muito tempo. Quando voltei a encará-lo, ele ainda estava me olhando do mesmo jeito, sem pressa, sem exigência, apenas ali. E foi nesse instante que percebi uma mudança delicada, mas decisiva. Eu já não estava só curiosa, eu já não estava só interessada. Eu começava a desejar a presença dele de um jeito mais consciente, mais íntimo, mais profundo. Não era apenas atração, embora ela estivesse ali o tempo todo, firme, quente, impossível de ignorar. Era também uma vontade crescente de ficar, de prolongar a conversa, de descobrir como seria estar mais perto, de entender o que aconteceria se eu, por alguns minutos, parasse de me defender tanto. O café terminou, mas nenhum de nós fez menção de levantar. Você está me olhando de um jeito perigoso, falei, tentando aliviar a tensão que já estava densa demais entre nós. Caio apoiou os cotovelos na mesa e se inclinou um pouco, sem ultrapassar a distância segura. É perigoso para quem? Minha respiração falhou por um segundo. Para mim, admiti quase num sussurro. Ele sustentou meu olhar, e houve um silêncio entre nós que não era vazio. Era cheio, de intenção, de cuidado, de calor contido. Helena, ele disse com a voz mais baixa que antes, eu estou tentando muito fazer tudo certo. Meu corpo inteiro percebeu o peso daquela frase, porque eu sabia o que ele estava dizendo sem precisar explicar. Sabia que ele também sentia a tensão. Sabia que também imaginava o que poderia acontecer se nos aproximássemos um pouco mais. Sabia que aquele desejo não era só meu, e talvez justamente por isso, o ar ao redor pareceu mais quente. Eu sei, respondi. Caio desceu o olhar por um instante até a minha boca e voltou aos meus olhos. Foi rápido, breve, mas suficiente para acender minha pele inteira. O gesto não tinha vulgaridade, tinha verdade, tinha contenção. Tinha aquela intensidade quase insuportável de quem quer, mas escolhe esperar. E você está facilitando muito pouco, ele disse num tom levemente rouco. Uma onda quente me atravessou devagar. Levei a mão até a xícara vazia, só para fazer alguma coisa com os dedos. Talvez eu ainda não esteja pronta para facilitar. Ele assentiu sem se afastar. Tudo bem, respondeu, mas não vou mentir. Ficar aqui olhando para você exigindo de mim esse nível de controle está sendo muito mais difícil do que eu gostaria. Meu coração disparou. Eu deveria ter recuado por dentro. Deveria ter usado o humor, mudado de assunto, levantado da mesa, resgatado alguma distância segura, mas não fiz nada disso, porque naquele instante, o que senti não foi medo, foi vontade. Uma vontade quente, intensa, silenciosa, que me fez imaginar o toque dele do jeito certo. Sem pressa, sem invasão, sem erro, apenas com essa mesma presença inteira, esse mesmo cuidado firme, esse mesmo olhar que parecia me tocar antes das mãos. Baixei os olhos por um momento, tentando recuperar o ar. Quando ergui de novo, ele continuava ali, me esperando no mesmo lugar sem me empurrar para nada. E foi nessa pausa carregada de tudo o que ainda não tinha acontecido que eu entendi. Aquela noite, não estava apenas aproximando dois corpos. Estava acendendo algo muito mais profundo. Algo que, se continuasse crescendo naquele ritmo, já não caberia mais só em palavras. Saímos do café devagar, como se nenhum dos dois quisesse quebrar o que tinha sido construído ali dentro. A rua estava mais vazia do que antes, e a noite em Salvador tinha aquele calor manso que faz tudo parecer mais íntimo. As luzes dos postes desenhavam sombras compridas na calçada, e o vento trazia cheiro de mar misturado com cidade.
Eu caminhava ao lado de Caio tentando manter a calma por fora, mas por dentro tudo em mim estava em estado de atenção. Era impressionante como a presença dele mudava meu corpo inteiro. Não era só nervosismo, não era só atração. Era uma sensação mais completa, mais profunda, como se alguma parte minha estivesse acordando depois de muito tempo adormecida. Cada passo ao lado dele parecia me lembrar disso. A proximidade, o silêncio confortável, a forma como nossos ombros às vezes quase se tocavam e não tocavam, tudo criava uma tensão delicada e quente que eu já não sabia fingir que não existia. Você ficou quieta, ele disse olhando para mim de lado. Sorri sem encará-lo diretamente. Talvez eu esteja tentando processar. Isso me preocupa? Um pouco. Caio riu baixo, e eu senti o som da risada dele como se fosse um toque em algum lugar muito sensível dentro de mim. Estou brincando, falei, embora não estivesse completamente. Só foi uma noite inesperadamente boa. Ele caminhou mais 2 passos em silêncio antes de responder. Para mim também. O jeito simples como ele disse aquilo mexeu comigo, porque não parecia frase de efeito. Parecia verdade limpa, dessas que chegam sem fazer barulho e justamente por isso ficam. Paramos diante da livraria. Júlia já tinha ido embora, e a fachada estava quase toda apagada, exceto pela luz pequena da entrada. Era tarde, mas eu ainda não queria que aquela noite terminasse, e essa constatação me assustou um pouco. Eu, que sempre gostei de recolher as emoções antes que elas ganhassem força demais, estava ali desejando mais alguns minutos, mais alguns segundos, mais qualquer coisa que adiasse o momento de me afastar dele. Caio colocou as mãos nos bolsos da calça e me olhou com aquela atenção inteira que parecia me deixar sem defesa. Obrigada pelo café, eu disse num tom mais baixo do que pretendia. Eu que agradeço por você ter vindo. Houve uma pausa. Ficamos ali, um de frente para o outro, com a cidade respirando devagar ao redor e o silêncio ganhando um peso novo. Não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio que antecede alguma coisa. O tipo que pede coragem. O tipo que faz o coração bater mais alto do que deveria. Você ainda está nervosa? Ele perguntou. Soltei um pequeno riso sem humor. Agora mais do que antes. Os olhos dele escureceram um pouco, como se a minha resposta tivesse atravessado alguma barreira nele também. Eu também, confessou. Aquilo me fez erguer o olhar com mais força, porque ouvir um homem como Caio admitir nervosismo tinha alguma coisa de profundamente íntimo. Era como se ele estivesse colocando nas minhas mãos uma parte da própria vulnerabilidade. E isso me tocou de um jeito que foi muito além do desejo. Você não parece nervoso, murmurei. É porque eu aprendi a parecer no controle, ele respondeu. Mas isso não quer dizer que eu esteja. A frase ficou entre nós. E quando ficou, eu percebi que não era só eu tentando sobreviver àquela tensão. Ele também estava lutando com ela. Também estava se segurando. Também estava escolhendo o cuidado, mesmo querendo mais. Isso acendeu alguma coisa em mim de forma ainda mais intensa. Porque havia beleza no desejo contido. Havia força em ver um homem que podia avançar e escolher não avançar. Havia um tipo raro de respeito naquela espera. E quanto mais eu percebia isso, mais meu corpo queria saber como seria quando, enfim, não fosse mais necessário conter. Engoli em seco. Caio. Meu nome nos lábios dele já tinha se tornado um problema para mim. Mas agora, quando ele pronunciou o meu, foi pior. Helena. Só isso. E eu senti o calor subir de novo pelo pescoço, pelo rosto, pela pele inteira. Ele deu um passo na minha direção. Apenas um. Mas suficiente para que o ar entre nós mudasse. Meu coração disparou na mesma hora. Meu corpo inteiro percebeu a proximidade antes de qualquer raciocínio. O perfume dele, leve e quente, chegou primeiro. Depois vieram os olhos presos nos meus, a respiração mais lenta, a atenção completa que parecia me cercar sem me aprisionar. Eu posso te perguntar uma coisa? Ele disse com a voz baixa. Assenti, mesmo sem confiar totalmente na minha própria voz. Se eu chegasse mais perto, você pediria para eu parar? A pergunta me atravessou inteira, não por ousadia, mas pela delicadeza, pelo cuidado, pelo fato de que, depois de tudo, ele ainda escolhia me perguntar, escolhia me dar escolha, escolhia me colocar no centro da decisão. Minhas mãos ficaram geladas, meu rosto quente. Demorei um pouco para responder, porque a verdade não era simples. Eu ainda tinha medo do que aquela intensidade podia fazer comigo, ainda carregava minhas cautelas. Ainda havia uma parte minha
querendo proteger o coração antes que ele se adiantasse demais. Mas também existia outra coisa, forte demais para ser negada: vontade. Uma vontade crescente, firme, quase dolorida, de descobrir como seria estar perto dele de verdade, sem erro, sem impulso torto, sem atropelo, apenas com essa tensão bonita, essa espera madura, esse desejo que parecia crescer junto com o cuidado. Não, respondi quase num sussurro. Os olhos dele mudaram no mesmo instante. Não com arrogância, não com triunfo, com alívio. Caio se aproximou mais um pouco. Agora estávamos perto o suficiente para que eu sentisse o calor do corpo dele. Perto o suficiente para que o meu próprio corpo entrasse em alerta total. Perto o suficiente para que eu soubesse que qualquer gesto pequeno podia incendiar tudo. Mas ele não me tocou. Ficou ali, esperando. E aquela espera me desmanchou mais do que qualquer movimento brusco seria capaz, porque havia uma espécie de poesia na forma como ele me olhava, como se estivesse tentando me decorar, como se estivesse me dando tempo para sentir, pensar, recuar ou ficar. Como se quisesse que eu soubesse, com cada segundo daquela pausa, que nada aconteceria sem o meu querer. Você está tremendo, ele disse ainda em voz baixa. Soltei um riso nervoso. Você também. Ele sorriu de leve. Justo. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo quase insuportável. Meus olhos foram por um instante até a boca dele. Foi rápido, instintivo, e bastou para que ele percebesse. Eu vi quando a respiração dele mudou. Vi quando a tensão no maxilar aumentou discretamente. Vi quando ele se obrigou a continuar ali, parado, mesmo claramente lutando contra a própria vontade. Aquilo me acendeu por inteiro, não de forma vulgar, de forma funda. Porque havia algo extremamente íntimo em ser desejada daquele jeito, com reverência quase dolorosa, como se ele estivesse segurando o próprio impulso apenas para não quebrar a delicadeza do momento. Você complica tudo, murmurei. Eu sei, ele respondeu, mas estou tentando complicar do jeito certo. Fechei os olhos por um segundo, vencida por um sorriso trêmulo. Quando abri de novo, ele estava me olhando como se eu fosse o centro de alguma coisa importante demais para ser tratada com descuido. Helena, ele disse outra vez, e meu nome soou tão baixo, tão próximo que quase me faltou ar. Eu quero te beijar, mas só se você quiser isso também. Meu coração bateu tão forte que doeu. Ali estava. A frase, a diferença, o cuidado que reparava sem apagar o que tinha sido errado. E eu percebi com uma clareza quase assustadora que não era apenas sobre um beijo, era sobre confiança, sobre escolha, sobre a forma como alguém podia atravessar o desejo sem esmagar a outra pessoa no caminho. Minha boca ficou seca. Eu queria dizer muitas coisas. Queria explicar meu medo, minha vontade, minha cautela, o quanto aquela noite tinha mexido comigo, o quanto eu ainda precisava de tempo para me sentir segura de tudo o que estava nascendo. Mas no fim, o que saiu foi mais honesto do que elaborado. Eu quero, falei baixinho, mas não hoje. A resposta ficou entre nós com uma delicadeza quase dolorosa. Por um segundo, tive medo de ver frustração no rosto dele, alguma sombra de impaciência, algum incômodo mal escondido. Mas não. O que apareceu foi outra coisa, uma ternura funda, serena, que me desarmou completamente. Caio assentiu devagar. Só isso. Tudo bem. Sem cobrança. Sem pressão. Sem teatro. Ele levantou a mão lentamente e meu corpo inteiro reagiu ao simples movimento. Por um instante achei que ele fosse tocar meu rosto, mas não. Parou antes. Roçou de leve uma mecha do meu cabelo, num gesto tão contido que quase pareceu pensamento. Eu posso esperar, disse. Aquela frase entrou em mim como calor e abrigo ao mesmo tempo, porque de repente eu soube. Soube que o que estava acontecendo entre nós não era só intenso. Era raro. Ficamos mais alguns segundos ali, tão perto que o mundo ao redor parecia distante. Depois, com uma coragem suave que eu não sabia que tinha, ergui a mão e toquei o braço dele. Foi um toque breve, simples, mas no instante em que meus dedos encontraram a pele quente, sob o tecido da camisa, senti uma corrente elétrica subir pelo corpo inteiro. Caio fechou os olhos por um segundo, como se aquele gesto pequeno tivesse tido um efeito muito maior do que eu podia imaginar. Talvez tivesse. Talvez nós dois estivéssemos descobrindo que, às vezes, o que mais marca não é o beijo que acontece. É o beijo que quase acontece e deixa o corpo inteiro em promessa. Quando me afastei devagar, ele continuou me olhando da mesma forma,
Boa noite, Helena. Minha voz saiu mais baixa do que nunca. Boa noite, Caio. Entrei na livraria para pegar minha bolsa, mas antes de fechar a porta, olhei para trás. Ele ainda estava lá, parado na calçada, me olhando como se a noite tivesse deixado alguma coisa dele comigo. E tinha deixado. Muito mais do que eu estava pronta para admitir. Naquela noite, depois que Caio foi embora, eu demorei muito para conseguir dormir. Fiquei deitada olhando para o teto do quarto, sentindo o corpo inteiro desperto, como se o quase beijo tivesse deixado uma chama acesa em cada parte de mim. Era estranho. Nós não tínhamos nos beijado, não daquela vez. E ainda assim, eu sentia como se alguma coisa muito íntima tivesse acontecido entre nós. Talvez porque tivesse mesmo. Porque às vezes o que toca mais fundo não é o gesto em si, é a espera certa, é o cuidado, é o instante em que a outra pessoa poderia avançar, mas escolhe permanecer, escolhe escutar, escolhe respeitar. E isso, para mim, tinha um peso enorme. Eu revivi aquela cena muitas vezes antes de pegar no sono. O jeito como ele perguntou, o modo como me deu escolha, a forma como aceitou minha resposta sem fazer dela um problema. E, acima de tudo, o olhar dele. Aquele olhar cheio de vontade e, ao mesmo tempo, cheio de calma, como se me quisesse inteira e não apenas perto. Na manhã seguinte, acordei com o coração mais leve e mais assustado ao mesmo tempo. Leve porque alguma coisa em mim já sabia que o que estava nascendo entre nós era bonito. Assustado porque, quanto mais bonito ficava, maior parecia o risco de me machucar. Passei o dia tentando organizar isso por dentro, mas não consegui. E no fundo talvez nem quisesse mais conseguir. Talvez eu estivesse começando a entender que sentir também exige coragem. Que amar, mesmo no começo, mesmo devagar, sempre pede um pouco de entrega. Caio me mandou bom dia cedo. Acordei pensando em você. Fiquei alguns segundos olhando a mensagem. Respondi, isso está virando hábito? Espero que sim. Ao longo do dia trocamos mensagens curtas. Ele me perguntou se eu tinha dormido bem. Eu disse que mais ou menos. Ele respondeu que também não. E eu soube, sem precisar perguntar, que ele estava pensando na mesma coisa que eu. No fim da tarde, quase no horário de fechar a livraria, recebi uma nova mensagem. Posso te ver hoje? Meu coração acelerou na mesma hora. Não era mais novidade sentir isso, mas ainda me surpreendia a facilidade com que ele mexia comigo. Respondi. Veio outra mensagem logo em seguida. Sem pressão, sem expectativas, só vontade de estar perto. Aquilo me atravessou com uma doçura funda, porque era exatamente isso que eu precisava. Perto, sem cobrança, sem urgência, apenas perto. Ele me encontrou meia hora depois. Dessa vez não fomos a um café. Andamos sem rumo certo por uma rua mais calma, perto da orla, onde o vento vinha carregado do cheiro do mar e as luzes da cidade pareciam mais suaves. Havia algo profundamente íntimo naquela simplicidade. Nenhum dos dois parecia precisar de cenário. A presença já bastava. Você está diferente hoje, ele disse depois de alguns minutos de caminhada. Diferente como? Mais tranquila. Pensei um pouco antes de responder. Talvez eu esteja cansando de lutar contra o que sinto. Ele parou de andar. Eu também parei. Caio ficou me olhando em silêncio. E por um instante, pareceu que toda a rua ao redor tinha desaparecido. Restavam apenas nós dois. A brisa da noite, o som distante das ondas e essa verdade nova, quente e inevitável, pairando entre nós. O que você sente? Ele perguntou com a voz baixa. Meu coração disparou com tanta força que precisei respirar fundo antes de responder. Eu podia desviar, podia brincar, podia me esconder atrás de alguma frase leve, mas não quis. Não naquela hora, não com ele. Sinto vontade de estar com você, falei devagar. Sinto que você bagunçou um lugar em mim que estava quieto havia muito tempo. Sinto medo também, mas sinto vontade, muita. Os olhos dele escureceram de um jeito bonito, intenso, quase doloroso. Helena, deixa eu terminar, pedi. E ele assentiu na hora. Engoli em seco. Eu ainda estou entendendo tudo isso. Ainda tenho minhas cautelas. Ainda não sei até onde vai, mas sei que quando você está perto, alguma coisa em mim relaxa e acende ao mesmo tempo. E eu não consigo mais fingir que isso não está acontecendo. O silêncio que veio depois teve a força de uma confissão acolhida. Caio se aproximou devagar, não rápido, não com a pressa de quem quer aproveitar uma abertura, com cuidado, com o mesmo respeito que vinha marcando tudo entre nós. Você não faz ideia do que é ouvir isso.
ele murmurou. Talvez eu faça, respondi, tentando sorrir, embora a voz saísse trêmula. Ele passou a mão pelo rosto, como se estivesse tentando segurar a própria emoção. Eu estou tentando muito ir devagar, confessou. Mas desde aquela noite, tudo em mim parece te procurar. Meu peito apertou forte. Eu sei. Não, ele disse balançando a cabeça. Acho que você não sabe. Não sabe o quanto eu pensei no teu rosto, no teu sorriso segurando ironia, na tua força, na tua voz, no jeito como você me olha como se enxergasse mais do que eu mostro. Eu fiquei sem ar por um segundo. Caio deu mais um passo. Agora a distância entre nós era mínima. Ele não sabe, ele continuou com a voz mais baixa, o quanto está sendo difícil continuar te olhando assim e não tocar você. O calor subiu inteiro pela minha pele. Não havia vulgaridade naquela frase. Havia verdade, desejo limpo, quente, um desejo que não apressava, mas também não se escondia, e isso me fez sentir cada batida do meu coração como se ele estivesse falando dentro do meu peito. Eu ergui os olhos para ele. Então não luta sozinho. A frase saiu antes que eu pudesse pensar demais. Vi o momento exato em que ela o atingiu. A respiração dele mudou. O olhar ficou ainda mais intenso, mas mesmo assim Caio não avançou de uma vez. Ainda me deu a chance de recuar. Ainda me deixou escolher de novo. Foi então que eu fiz o que já vinha desejando havia dias. Dei um passo na direção dele. Mas bastou. Caio levou a mão devagar até o meu rosto. O toque foi leve, quase reverente. Os dedos deslizaram pela lateral da minha face como se ele estivesse decorando a pele, como se quisesse sentir de verdade o que até então só tinha imaginado. Fechei os olhos por um instante. O calor daquele toque atravessou meu corpo inteiro. Quando abri de novo, ele estava mais perto. Tão perto que eu podia sentir a respiração dele misturando com a minha. Posso? Perguntou num sussurro. E havia tanta beleza naquela pergunta que meu coração quase doeu. Pode, respondi. O beijo veio devagar, do jeito que precisava ser. Sem atropelo, sem pressa, sem nenhum peso do que tinha sido errado antes. Os lábios dele tocaram os meus com uma delicadeza quente, profunda, como se aquele instante tivesse esperado o tempo certo para existir. E talvez tivesse. Porque no momento em que aconteceu, eu soube. Soube com uma clareza quase impossível de explicar que era assim que deveria ter sido desde o início. Não como roubo, como encontro. Fechei os olhos e me deixei sentir. O beijo se aprofundou aos poucos, como se nós dois estivéssemos aprendendo a linguagem um do outro ali, no meio da noite, do vento e do mar. A mão dele continuava no meu rosto, firme e cuidadosa. A minha subiu até o peito dele, sentindo o coração bater forte sob a camisa. E aquilo me atravessou ainda mais, porque ele também estava inteiro ali, tão entregue quanto eu. Quando nos afastamos, foi só o suficiente para respirar. Nossas testas ficaram encostadas. Eu ainda sentia o calor da boca dele na minha. Ainda sentia o corpo inteiro em estado de luz. Agora ficou certo, ele sussurrou. Uma lágrima quente ameaçou surgir no canto dos meus olhos, e eu sorri, emocionada demais para esconder. Ficou, respondi. Caio passou o polegar de leve pela minha bochecha, num gesto tão terno que quase me desfez. Eu quero cuidar disso, ele disse. Do que está começando, de você, de nós, sem pressa, sem jogos, sem nada que machuque. Meu coração se abriu de um jeito silencioso e completo. Então fica, pedi com a voz baixa. Ele sorriu daquele jeito torto que já tinha virado lugar de perigo e abrigo para mim ao mesmo tempo. Eu fico. E ficou. Naquela noite caminhamos mais um pouco de mãos dadas pela primeira vez, como se o mundo tivesse diminuído o ritmo só para caber melhor no que estávamos vivendo. Não havia promessas exageradas, não havia certezas impossíveis, mas havia algo mais forte do que isso. Havia escolha, havia presença. Havia um começo bonito, construído entre erros reconhecidos, esperas respeitadas e um sentimento que cresceu sem fazer barulho, até se tornar impossível de negar. Enquanto eu andava ao lado dele, sentindo os dedos entrelaçados nos meus e o coração finalmente em paz dentro da própria intensidade, entendi uma coisa que talvez demore uma vida inteira para muita gente descobrir. O amor mais marcante nem sempre é o que chega perfeito. Às vezes é o que aprende a se corrigir, o que amadurece, o que desacelera, o que pede licença, o que espera, o que toca sem ferir, o que escolhe ficar. E naquela noite com Caio ao meu lado, e o gosto do nosso primeiro beijo ainda vivo na minha boca, eu soube com uma certeza serena e arrebatadora
que a nossa história estava apenas começando. E pela primeira vez em muito tempo, começar não me dava medo, me dava esperança. Se alguém me perguntasse qual foi o momento exato em que percebi que Caio não seria apenas uma lembrança bonita, eu não saberia responder com precisão. Talvez tenha sido naquela primeira noite em que ele me pediu permissão antes de me beijar. Talvez tenha sido na madrugada em que atravessamos horas conversando, como se o resto do mundo tivesse perdido a importância. Talvez tenha sido no jeito como ele me olhava, sempre como se eu fosse mais do que aquilo que eu mostrava por fora. A verdade é que o amor, quando chega de verdade, raramente avisa em voz alta. Ele vai se instalando em silêncio, ocupando espaço aos poucos, até que um dia a gente percebe que já não sabe mais viver da mesma forma sem aquela presença. Depois do nosso primeiro beijo, tudo ganhou outra cor. Não foi uma mudança escandalosa, dessas que transformam a vida em espetáculo. Foi mais bonito do que isso, mais profundo. Caio entrou na minha rotina com a delicadeza de quem entende o valor de permanecer. Ele não tentava me impressionar o tempo todo, não fazia promessas exageradas, não me cercava com urgência. Ele simplesmente estava, e esse estar constante e inteiro começou a curar em mim lugares que eu já tinha deixado endurecer. As semanas foram passando, e nós fomos aprendendo um ao outro em detalhes que ninguém vê de fora. Ele aprendeu que eu preciso de silêncio quando estou cansada demais. Eu aprendi que ele fica inquieto quando algo importante o preocupa, mesmo fingindo calma. Ele descobriu que eu releio trechos favoritos de livros quando a vida pesa. Eu descobri que ele tem o hábito de olhar para mim como se estivesse guardando minha imagem por dentro. E aos poucos, a intensidade que antes me assustava foi se transformando em abrigo. Mas amor real não vive só de encanto, ele também exige verdade. E a verdade chegou numa noite simples de quarta-feira, quando Caio apareceu na minha porta mais calado do que o normal. Trazia no rosto aquele cansaço contido de quem passou o dia inteiro resolvendo coisas demais e sentindo coisas de menos. Entrou, sentou no sofá e ficou olhando para as próprias mãos por alguns segundos. "O que houve?" perguntei sentando ao lado dele. Caio soltou o ar devagar. "Recebi uma proposta para assumir um projeto grande em São Paulo. Muito grande. Senti meu corpo inteiro ficar atento." "E isso é bom?" perguntei, mesmo sabendo que a resposta não seria simples. "Profissionalmente, sim", ele disse. "É o tipo de oportunidade que muda muita coisa." "E por que você está com essa cara?" Ele virou o rosto para mim. Os olhos dele estavam cheios de uma sinceridade que me apertou o peito antes mesmo de eu ouvir o resto. "Porque pela primeira vez na vida, uma oportunidade enorme não parece suficiente para me fazer ir." Meu coração bateu forte. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Não um silêncio ruim, um silêncio carregado de sentimento, de medo, de escolhas. Eu sabia o que aquilo significava. Sabia o peso de uma chance dessas na vida de alguém como Caio. E sabia também que amor nenhum deveria nascer exigindo renúncia como prova. "Você quer ir?" perguntei com a voz baixa. Ele passou a mão no rosto pensativo. "Uma parte de mim quer. A parte que passou anos construindo tudo com foco, estratégia, metas. Mas a outra parte..." Ele parou por um instante. "A outra parte não quer uma vida em que eu precise me afastar de você para conquistar alguma coisa." As lágrimas vieram aos meus olhos sem aviso. Eu segurei a mão dele. "Então a questão não é só ir ou não ir", falei. "A questão é descobrir se existe um jeito de você crescer sem precisar me perder no caminho." Caio me olhou como se eu tivesse dito exatamente aquilo que ele precisava ouvir. Naquela noite, nós não tomamos uma decisão imediata. Fizemos algo mais difícil e mais importante. Conversamos de verdade, sobre futuro, sobre medo, sobre o que cada um de nós podia suportar, sobre o tipo de vida que queríamos construir, sobre o amor não como prisão, mas como escolha diária. Nos dias seguintes, Caio reorganizou tudo o que podia. Conversou com o irmão, negociou condições, recusou a proposta de mudança definitiva e aceitou apenas uma consultoria temporária, com viagens curtas e datas bem definidas. Não porque eu pedi, nunca pediria isso, mas porque ele entendeu, como eu também entendi, que amor não é abandonar quem se é encontrar um jeito de caber inteiro na própria vida e ainda assim deixar espaço para o outro ficar. Foi nessa fase que eu percebi com uma certeza funda que o nosso amor não era só intenso, era maduro. Meses depois, numa tarde chuvosa de domingo, eu estava na livraria organizando alguns pedidos atrasados, quando Caio apareceu na porta com o cabelo levemente molhado.
uma sacola de padaria na mão e aquele sorriso torto que ainda bagunçava meu coração, como no primeiro dia. Trouxe café e pão de queijo, ele disse. E uma ideia. Isso parece perigoso. É um pouco. Sentamos no chão entre duas estantes, comendo e rindo como se o mundo coubesse ali. Foi então que ele tirou de dentro da mochila um caderno de capa dura e colocou no meu colo. Abre. Olhei para ele curiosa e abri. Nas primeiras páginas havia desenhos, esboços, plantas simples, ideias de um espaço com estantes, mesas, uma pequena área de café, janelas amplas, um canto de leitura e um nome escrito no alto, em letras feitas à mão. Casa de Aurora. Levei a mão à boca, emocionada demais para falar. Caio, eu sei que ainda não é o momento, ele disse olhando nos meus olhos, mas eu queria te mostrar que o teu sonho não mora só em você agora, mora em mim também. As lágrimas desceram sem que eu tentasse impedir. Você desenhou isso? Desenhei. Para mim? Para nós. Ele corrigiu com delicadeza. Porque se um dia você quiser, eu quero ajudar a construir. Não só o espaço, a vida que vem junto com ele. Eu me joguei nos braços dele sem pensar. E ali no chão da livraria, cercada por livros, cheiro de chuva, e o homem que tinha aprendido a me amar do jeito certo, eu entendi que a felicidade às vezes chega assim, sem alarde, em detalhes, em escolhas. Em alguém que não apenas diz que te ama, mas prova com calma que está disposto a permanecer. Um ano depois, a casa de Aurora abriu as portas. Era tudo o que eu tinha sonhado e mais um pouco. Tinha livros, café, luz quente, poltronas confortáveis, pequenas mesas de madeira e a sensação exata de acolhimento que eu sempre quis oferecer ao mundo. Na inauguração, minha mãe chorou. Júlia me abraçou como se o sonho fosse dela também. Isadora apareceu cedo e saiu tarde, repetindo o que sempre soube. E Caio ficou ao meu lado o tempo todo sem roubar meu brilho, mas sendo a base mais firme que eu já tive. No fim da noite, quando todos foram embora e o silêncio bonito da realização ficou no ar, eu parei no meio do salão e olhei em volta. Depois olhei para ele. Nós conseguimos, sussurrei. Caio se aproximou devagar, segurou meu rosto entre as mãos e sorriu daquele jeito que ainda me deixava sem defesa. Você conseguiu, corrigiu. Eu só tive a sorte de estar ao seu lado. Beijei ele com a alma inteira. E quando me afastei, soube que não existia final melhor para a nossa história do que aquele instante. Não porque fosse perfeito, mas porque era verdadeiro. Tinha sido construído com erro reconhecido, desejo contido, coragem, conversa, respeito, escolha e amor. O tipo de amor que não chega para destruir, chega para ficar. E ficou. Se essa história te emocionou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas histórias que podem tocar sua alma do começo ao fim. E comenta aqui embaixo se você acredita que um amor verdadeiro pode chegar quando tudo parece fora do lugar. Compartilha essa história com alguém que precise de inspiração hoje.